Meu nome é Davi Duran. Eu sou Neide Duran e aqui vamos relatar um pouco da nossa história e de como Deus transformou o nosso casamento. Meu esposo, ele era bem antes, muitos anos antes. Meu esposo era muito diferente, ele era nervoso, ele tinha um problema de bipolaridade. Uma hora ele estava bem calmo e a gente ia para algum lugar, digamos um aniversário, e se ele visse algo lá que ele não gostasse ou alguma palavra que eu falasse, então ali na metade da festa ele já voltava, já íamos para casa e começava já uma confusão. E muitas vezes até agressões físicas e agressões verbais, né? A agressão verbal, ela é ainda pior do que a agressão física, porque a agressão verbal, ela não pode mais ser recuperada, né? Que você fala com a sua esposa, com o seu esposo, não tem mais como você pegar de volta, porque você já falou. Foi uma palavra lançada. Aquilo criou uma raiz. E criou essa raiz em mim de amargura, de tristeza, onde eu pensava realmente em suicídio, né? Porque eu era muito triste. E foi daí que eu decidi que tinha que ter uma mudança, né? E foi quando eu, escutando aquele convite, eu disse, é a minha vez. E eu parti para a fé, né? E eu decidi ir na igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu vi aquele ambiente tão calmo, tão sereno, aquela música tão suave, aquela palavra que o pastor falou veio tão forte dentro de mim, que eu falei assim para Deus, hoje eu só saio daqui com o Senhor dentro de mim, morando em mim, fazendo transformação na minha vida. E a partir daquele dia eu nunca mais larguei a igreja. Mas daí, quando eu pensava que tudo ia mudar, aí daí que começou a minha luta com o meu esposo, porque ele descobriu que eu estava indo na igreja, né? E logo a Igreja Universal, que ele tinha tanta raiva da igreja, na verdade ele tinha ódio da igreja, né? Hoje nós sabemos, por orientações das palavras do Bispo Macedo, da existência do batismo de fogo. E você provou isso muito bem nessa ocasião, porque foi exatamente quando eu descobri que ela estava frequentando a Igreja Universal, então aquilo me fez ficar ainda mais revoltado contra ela, mais do que eu já estava. Então, as brigas, as discussões aumentaram de forma grande, ao ponto de que eu tomei uma atitude então de deixar ela, deixar meu filho, sair de casa e simplesmente abandonei a minha família. E assim, hoje e naquela época já, eu vi que se eu não tivesse tido um encontro com o Senhor Jesus, porque foi o Espírito Santo, ele foi e é a coisa mais importante da minha vida, porque eu tive esse encontro com Deus, eu recebi o batismo no Espírito Santo e com a presença de Deus na minha vida, eu consegui suportar todas as lutas, todas as dificuldades que eu passei no casamento com meu esposo, né? As agressões físicas, as agressões verbais. E a minha saída de casa. Sim, você largou, me deixou sozinha com meu filho, né, o nosso filho. E a família dele entrou na justiça pedindo a guarda da criança. Ou seja, aquele cerco todo que foi contra mim, se eu não tivesse o Espírito Santo dentro de mim, eu falo para você que eu não conseguiria ter resistido.
eu seria mais uma das pessoas que desistiram da fé. E não era isso que eu queria para mim e nem para minha família. Porque eu via muitas pessoas que até tinham começado a lutar pela família, mas que com uma dificuldade aqui e acolá, elas desistiram da fé. E eu não, porque o Espírito Santo estava em mim, porque eu recebi esse poder dentro da minha vida, eu pude passar por todas essas lutas, enfrentar tudo com Deus comigo. E na minha cabeça eu pensava o seguinte, que uma vez saindo de casa, eu iria provocar ela a tomar uma atitude de deixar a Igreja Universal, de abandonar a fé, abandonar o Senhor Jesus. O que na verdade não aconteceu. E quando eu vi que isso não aconteceu, eu tomei uma atitude ainda mais drástica, que foi a de pedir a separação. Separação foi o momento mais difícil para mim. E quando ele falou em separação, né, e que chegamos até aquele local para a separação, eu olhei para ele e falei assim, você lembra, né? Eu falei assim, olha, hoje nós estamos aqui, mas que você fique sabendo, é um testemunho que eu vou contar mais tarde com você, mas que a gente não vai acontecer isso, que esse Deus que eu sirvo não vai deixar isso acontecer. E foi aí que a doutora falou pra gente, olha, é melhor vocês saírem e vocês discutirem o relacionamento mais profundamente e tomarem uma decisão. Ela então foi para casa e eu saí, como eu estava fora de casa, saí andando pelas ruas e eu tomei uma atitude naquele momento. Uma atitude que me fez ir até a Igreja Universal e para tomar satisfação com o pastor da Igreja Universal. Eu sabia que na verdade ela saindo dali, ela ia para a igreja, o que na verdade não aconteceu. Mas na minha cabeça, eu creio que isso estava no plano de Deus. Eu pensava o seguinte, ela deve ter ido para a igreja e eu vou lá agora e eu vou tomar satisfação com aquele pastor. Quando na verdade o pastor me recebeu tão bem e toda aquela fúria que estava dentro de mim se aplacou de tal maneira que eu me senti tão calmo ao ponto de ouvir a palavra que ele me passou. E não me sai da memória, já fazem aí quase 29 anos que estamos, buscando o Senhor Jesus, e as palavras que aquele pastor falou para mim ficaram marcadas até hoje. Ele falou um versículo, 2 Coríntios 5,17. Ele disse para mim, seu Davi, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Ele afirmou para mim que tudo poderia ser novo na minha vida, uma vez eu assumindo a minha fé. Naquele dia eu me desmoronei completamente e ali eu chorei diante do pastor, eu que estava enfurecido e de pé, causando confusão e querendo briga com o pastor, acabei sentado no banco e ali me derramei em lágrimas e entreguei a minha vida para Jesus. E foi ali que na verdade eu tive a minha experiência com Deus, o meu encontro com Deus. E foi dali que eu saí, fui buscar minhas coisas, minhas roupas que estavam na casa de um familiar e voltei para casa. Querida, cheguei e voltamos ao nosso relacionamento e dali abraçamos então a nossa fé. Eu tenho certeza que o recebimento do Espírito Santo, no dia em que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, me fez mudar e foi isso que provocou a mudança real e total e completa na minha vida. Foi de fato o recebimento do batismo com o Espírito Santo. Eu me lembro que foi na minha própria casa, depois que nós voltamos ao nosso relacionamento, que dentro do quarto, incentivado pelas palavras do Bispo Macedo, a buscar o Espírito Santo, e ali dentro do meu quarto de porta fechada, eu o recebi. E aquilo me fez mudar completamente, de tal maneira que aquele casamento que nós tínhamos de fachada,
aquela vida que a gente vivia de aparência, na verdade mudou, porque a gente passou a mostrar para as pessoas o verdadeiro relacionamento que nós temos hoje, de amor, de união, de fidelidade, de companheirismo. Hoje nós estamos chegando aí, ou caminhando para 31 anos de casados. O diabo estava querendo destruir o nosso relacionamento, bem no começo. Mas a fé em Deus e o Espírito Santo, uma atitude da minha esposa, fez reverter tudo isso e mudou a situação, ao ponto de que nós hoje estamos aí caminhando para os nossos 31 anos de relacionamento, não de aparência, mas de um amor verdadeiro e real, para quem quer que olhe para nós venha ver que realmente é real. E você, mulher, que também está passando, você está enfrentando todo dia, você convive com um marido violento, que age com você com agressões físicas, agressões verbais, que te machuca todos os dias. Você é mãe que tem um filho que é alcoólatra, que é usuário de drogas, uma filha que não te respeita, que não para em casa, e você está muito triste com essa situação, eu faço esse convite. Venha, amiga, venha na igreja, venha lutar pela sua família, porque esse Deus que transformou a minha vida, Ele tem poder para transformar a sua também. Você só tem que dizer, eis-me aqui, e lutar a favor da sua família.